É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Hoje nós temos vários trechinhos aqui para a gente poder meditar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim, ó. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, que significa, algumas traduções está para você aí diferente, né? Depois gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio, tá? Então, como nós temos falado, esses dons, eles são dons do Espírito. Eles são dons, entenda bem, que só vão se manifestar na minha vida e na sua vida se nós estivermos em comunhão com Deus. Vou pedir que você me acompanhe agora, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá. Diz aí. Olha só o que ele explica para a gente nessa passagem. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Então, aqui nesse trecho, né, que nós estamos meditando aí, a gente está falando a respeito do quê? Nós estamos falando sobre hoje a fé, que é o próximo dom do Espírito. A fé você sabe o que é, tá? Nós temos aprendido aí que a fé é o quê? A fé é chamar a existência de alguma coisa que você ainda não tem, tá? Só que nesse versículo aqui que nós meditamos, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, a gente entende o seguinte, pelo final do versículo, a palavra diz o quê? Que a fé, ela não é para todos. Por quê, pastor? A fé não é para todos. Eu explico para você. A fé não é para todos porque nem todos param para ouvir a palavra. Deveria ser para todos. Deus, a vontade que Deus tem é que a fé ela seja para todos. Mas não são todos que param para ouvir a palavra. Daqui a pouquinho você vai ver comigo como que a fé vem. Muitos aqui já sabem. Então é isso que eu quero mostrar para você, tá? Algumas pessoas que de repente não conhecem a Deus, essas pessoas, Deus não é contra elas. Deus não vai, entenda bem, passar ali a chinela para derrubar. Ah, não me conhece? Não anda no meu caminho? Então, receba uma banda. Não, Deus não vai derrubar ninguém, né? Então, você deve de repente conhecer pessoas que estão até se resolvendo em alguns pontos. Só com Jesus nós somos completos. Só com Jesus. Mas tem gente que não tem a Cristo e ele está se resolvendo em alguns pontos. Ele não é completo, tá? Ele não sente aquela alegria completa, mas ele se resolve em alguns pontos, né? E por quê? Ah, pastor, porque essa pessoa tem muita fé? Não. Só tem fé a pessoa que para ouvir. E para ouvir o quê? A palavra. A palavra. O que a pessoa tem, que faz ela até vencer em alguns pontos da vida, é uma grande vontade de vencer. Eu conheço pessoas que têm uma grande vontade de vencer. E elas vão. Dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, daqui a pouco dá certo e pronto. Só que a gente não quer esse tipo de vida. Nós queremos fazer o quê? Tentar? Não, a gente quer acertar. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, entenda bem, a palavra mostra que a fé
não é para todos. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a parar para ouvir. Entendeu? Ontem o missionário contava daquela situação, né? Você deve ter ouvido ele falar esses dias aí, desde 2008. Levantaram uma lei, né, contra as igrejas, uma lei que beneficiava completamente, mas distorceram e pegaram mais de 200 milhões que a igreja vinha juntando há muitos anos para construir o templo. Pegaram, por quê? Porque condenaram a igreja de algo, né, que tinha que ali pagar e não tinha, e para poder recorrer você tem que pagar. Mas aí o missionário contou, né? Foi resolvido já com os deputados, com os senadores, agora é só o nosso presidente assinar e acabou. Por quê? Porque eles estavam cobrando algo das igrejas que não era correto. Entendeu? Então, ele falou ontem, ele até brincou, né? Ele falou, eu sou que nem a goiabeira, entorta, mas não quebra. Pode me entortar, mas quebrar eu não quebro. Então, como é que você consegue estar nesse tipo de fé? Quando você para ouvir. Então, a fé não é para todos, porque nem todos param para ouvir. Por isso a importância da gente parar para ouvir, para que a fé seja para mim e seja para você. Avançando um pouquinho mais, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Vamos entender aí o que é a fé. Vamos pegar aqui a referência bíblica que fala sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha só o que diz aí, ó. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Vou ler de novo para você entender. Ora, a fé é o firme fundamento. Então quer dizer, não existe, mas Deus falou que existe. Então aquilo é um fundamento. Aquilo é uma norma, é uma ordem. E é um mandamento ali, é um fundamento firme. Então, ora, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Então, eu espero algumas coisas, você espera algumas coisas que ainda não existem. Mas que pela palavra Deus falou para a gente que é nosso. Então, a gente acredita nisso. É o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Então, quer dizer, não existe ainda, mas como Deus falou para mim e para você pela palavra que existe, a gente faz o quê? A gente acredita. Entendeu? Não existe ainda, tá? Ainda não existe. Mas pela palavra, Deus falou para mim e Deus falou para você que existe. Então eu fico firme nesse fundamento, nesse trecho, nesse versículo, nessa passagem. Mesmo ainda não existindo, no meu coração eu já acredito que existe, porque Deus falou. E se Deus falou, Ele não é homem para mentir. Deu para entender? Ainda nesse entendimento, Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 17. Novo Testamento aí, vamos lá. Vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 17. Esse negócio, né, de eu vou tentar, se Deus quiser, né, isso não é fé. Isso não é fé. Tá? Não porque eu vou tentar, não sei o quê. Não porque se Deus quiser vai dar certo. Não, isso não é fé. Nós estamos falando aqui, eu quero que você se lembre do seguinte,
tá? Quando nós começamos esse seminário, eu falei para você, tem o amor do homem e o amor de Deus. A alegria do homem e a alegria de Deus. A paz do homem e a paz de Deus. A gente já aprendeu, não vou repetir para você cada um porque você já sabe. E tem a fé do homem, que não é fé, é uma grande vontade de vencer, e tem a fé do tipo de Deus. Então, a fé do tipo de Deus, entenda bem, é fundamentado, olha só, nesse trechinho que fala aqui de Romanos 4,17. Olha que bonito o que está escrito aí em Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, complete você, como se já fossem. Essa é a fé do tipo de Deus. Ele fala comigo. Não tem esse negócio de eu vou tentar. Não tem esse negócio se Deus quiser. Por quê? Porque eu não vou me meter, perdão pela palavra, não vou me meter a besta a entrar em alguma coisa que ele não falou comigo. Por isso, entenda bem, a importância de você parar para ouvir. É por isso que eu falei para você, entenda bem, aqui no 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2, a gente falou que a fé não é para todos. Já contei para vocês. Quando eu cheguei em Sapopemba, que eu recebi a igreja do pastor Leonardo, né, que fez um trabalho muito bonito, né, fez um trabalho abençoado, né, não agradou a todos, como eu também não agrado a todos. Jesus não agradava a todos, né? Mas o importante é, se a gente não puder ser amigo, pelo menos sejamos irmãos em Cristo e nos respeitemos, né? Entendeu? Então já tá bom já. Se der para ser amigo, legal. Se não der para ser amigo, pelo menos a gente, né? E quando eu cheguei aqui, na igreja de Sapopemba, eu contei para você. Teve um pessoal que falou para mim, falou, pastor, o senhor foi para onde? Eu falei, eu fui lá para Sapopemba, foi lá aquela igreja lá que parece um ônibus. Eu falei, por que, irmão, parece um ônibus? Né? Segurei assim para não, né? Entendeu? Eu falei, por que parece um ônibus? Não, porque tem assento de um lado, assento do outro e um corredor no meio. Eu falei, irmão, você faz stand-up? Você é comediante? Entendeu? Falando na casa de Deus, irmão. Aí eu lembro que eu coloquei diante de Deus em oração, porque aí, quando falou aquilo, né, mas na verdade, por isso que você tem que ficar ali, procurar ficar tranquilo, porque a palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ali foi um estupim, né, para ver ali dentro de mim um aborrecimento. Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, olha o que estão falando da tua casa. Aí eu fui falar com um grande amigo, pastor. Aí eu falei, não, pastor, porque assim, porque nós estamos passando por problemas lá e tal, né? Tem uns probleminhas aqui e ali. Ele falou, irmão, será que não é momento, de repente, de sair de lá, então? E eu fiquei até abalado. Falei, poxa, mas pensei que ia arrumar defesa, arrumei ataque. E aí você conhece a história. Mas Deus foi falando no meu coração. Eu me lembro quando eu cheguei em Sapopemba, Deus me deu uma palavra dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada na rocha. E eu não entendia. Depois eu entendi. E hoje estamos aqui. Então tudo acontece, mas não no se Deus quiser, não no se eu vou tentar. Nós temos que compreender qual é a vontade dele e nela permanecermos. Por isso que ele fala aqui, vou repetir para você o Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Você sabe o que é ser pai de muitas nações? Olha só que bonito missionário, ele é pai de muitas nações. Não é presidente de nenhuma delas, mas, pela palavra, ele é um pai espiritual. Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, quer dizer, perante aquele no qual você creu. O que mais? A saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Olha que forte. Ele traz um cara que morreu, uma moça que morreu para a vida. Ele vivifica o que morreu. Ô, pastor, o senhor falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Eu tenho um caso aí que já acabou, morreu, é? Então o Senhor traz de volta só para poder te beneficiar. Em nome de Jesus. Pega essa palavra. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Que magnífico isso. Ele chama as coisas que não são, como se já fossem.
O missionário contou um caso. A esposa de um pastor, lá do Rio de Janeiro, engravidou, passou muito mal depois de alguns meses. Aí um dos obreiros era médico, falou, vamos levar a esposa para fazer o exame. Aí foi fazer o exame e viu que o nenezinho estava sendo gerado nas trompas. Risco para a criança, não tinha como nascer. E nem ia ter que fazer uma cirurgia para poder tirar. E ele sentiu no coração, ele médico, mas de Jesus, estava lá com o pastor e com a esposa. Falou, Jesus, o senhor pode tudo. O senhor pode o impossível. Tira, Senhor, essa sementinha, esse nenezinho que ainda é minúsculo. Leva ele para o útero. Uma semana depois, repetiu o exame. Onde é que estava? No útero. Ele falou, missionário, eu senti no meu coração. Como médico eu não podia fazer, mas como servo do Senhor eu orei. Olha que bonito. Então ele chamou algo que não existia, mas como se já fosse. Jesus, pega ali, ó, leva até o útero. Ia causar um estrago grande no corpo da esposa do pastor. Você vê como a luta vem para todos? Por isso a importância de ouvir. É o que nos diferencia do mundo. Quem não para ouvir, não caminha em nenhuma vitória. Se você não para ouvir, você não vai caminhar ali e viver nenhuma vitória. Pastor, eu quero andar, eu quero conquistar. Então para ouvir primeiro. Senão você vai andar perdido por aí. Mas ainda nesse entendimento, agora eu vou pedir que você me acompanhe aí mesmo em Romanos, só que no capítulo 10, versículo 17. Olha só o que ele vai falar para a gente aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui a gente vai ter o entendimento agora de como que essa fé aí, ela opera. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só a confirmação que eu comentei com você aqui agora há pouco. Romanos 10, 17. Olha só o que explica aí, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o que eu tenho comentado com você. A gente pode ficar aqui batendo um papo durante horas e horas. Se nós não falarmos, entenda bem, de Deus, da palavra, tudo, não será um papo proveitoso. Agora, se a gente parar ali 5 minutinhos, 5. E aí, estamos conversando, papapá, daqui a pouco a gente menciona sobre algo da palavra. Pronto, a luz já vem. Você sabe que esses dias aí eu estava em casa e a minha filha estava assistindo Midinho. E aí estava falando sobre aquele trecho que o Saul era atormentado por espíritos malignos. E um dos servos do Saul falou, ó, eu ouvi falar de um rapaz que chama Davi, que ele toca muito bem. E ele diz assim, ó, ele sabe se apresentar. Aí eu falei, sabe se apresentar. E veio uma palavra no meu coração para a última segunda-feira desse mês. Tem tanta gente que prospera no seu lugar e no meu, por quê? Ela é completamente ali fora da palavra, até como nós falamos esses dias, demonstra uma aparente bondade. Mas o seu interior é maligno. Mas ela sabe o quê? Se apresentar. E você fica todo ali. E ela passa na sua frente. Depois vai ser descoberto, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Mas a posição era de quem? Era sua. Mas a pessoa sabe se apresentar. Entendeu? Então, o Davi, ele fazia isso para quem? Para Deus, e para lá, e tocava, tal. Sabia se apresentar, ele tocava os corações, ele não apenas tocava a harpa. Ele ministrava através de cada nota, de cada cântico. Tem canções que você ouve que parece que toca profundamente em você. Até canções do mundo. Lembra quando a gente ouvia canções do mundo? Porque não é errado ouvir música do mundo, tá? Não é errado. O problema são letras que... Entendeu? Mas tem canções que foram feitas por pessoas que estão no mundo ainda, que são letras bonitas, né? Que falam de enfrentamento, né, de amor e tal, e tudo mais, né?
vitórias e tal. Agora também tem umas que não dá, né? Entendeu? Se você ficar ouvindo 5 segundos ali, você já vai aprender um monte de palavra nova, né? Entendeu? Então, entenda. Mas o bacana, como fala o missionário, é você ouvir o louvor. Por quê? Porque o louvor ele edifica, né? Ele fortalece o teu espírito. Mas olha só o que ele falou aqui nesse ponto em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, não tem outro jeito. É o que eu falei para você no começo da mensagem. Quem não para ouvir, o máximo que vai ter é uma grande vontade de vencer. Agora a fé não. Porque a Bíblia nos ensina que só parando para ouvir a palavra que eu vou adquirir fé. Ainda nesse entendimento, Hebreus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa passagem aqui a gente vai louvar a Deus aí com o Jacó. O Jacó segurou o anjo. Segurou ou não segurou? Segurou o anjo. E não deixou subir. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que diz aqui, ó. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, mais um ponto para a gente poder aprofundar aqui. Qual é a missão do pastor? Eu, como pregador do evangelho, tenho o dever, entenda bem, de entregar para você a palavra que traz a fé. Por quê? Porque aí, entenda bem, você vai começar a misturar, né, cada revelação, cada entendimento que Deus vai te dando com a fé, e aí você vai começar a ter resultado. É que nem, por exemplo, eu estava indo para casa outro dia, né, acabei o culto aqui, fui para casa para almoçar, para voltar para o culto da noite. Aí eu estava ouvindo uma moça falar lá de algumas receitas, sabe? Aí ela deu lá um ingrediente e ela falou, ó, só que é o seguinte, esse ingrediente é o ingrediente tal. Existem outros, mas não trazem o mesmo resultado que esse aqui. Então, não é à toa que ela é boa naquilo que ela faz. Por quê? Porque além dela procurar ali, né, ela querer fazer o melhor, ela trabalha com aquilo que é bom. É a mesma coisa no meu caso e no seu. Se a gente misturar as revelações, os entendimentos que o Senhor vai nos dando com a fé, é o ingrediente necessário para poder ali você ver a massa crescer, você ver o milagre aparecer. Então, essa é a missão do pastor. Esse é o meu dever. Entregar para você a fé. Para você poder, entenda bem, ter o que misturar em cada revelação, em cada ponto que ele entregar aí para você e colocar no seu coração. Essa é a missão do pastor. Essa é a preocupação. Você viu aqui, vou repetir. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Por quê? O tempo, ó, vai passando e a pessoa vai perdendo essa capacidade de ouvir. O tempo vai passando e parece que às vezes a gente já sabe de tudo. Às vezes eu vejo alguns colegas, né, o missionário pregando lá dentro, pastor Jaime, e eles lá fora. Entendeu? Dá uma dor no coração. Por quê? Fica parecendo que já conhece tudo. Entendeu? O que acontece com essa pessoa? Vai ficando o quê? Para trás. Entendeu? Vai ficando para trás. Eu estava comentando ontem com uma senhora, que também é de uma igreja da graça,
e ela falou para mim que a filha dela estava pagando ali uma casa, né, estava com um valor alto, e a moça firme. Aí conseguiu vender a casa, né? Pediu a Deus direção para poder comprar num outro local. Aí foi no banco, o banco falou assim, a moça do banco falou assim, olha, o dia que a senhora precisar de qualquer empréstimo, alguma coisa, pode me procurar, tá? Algum financiamento que a senhora tiver para comprar alguma coisa, a senhora pode me procurar, porque eu conheço a sua história, eu soube o que aconteceu com a senhora, e a senhora pagou direitinho, comeu arroz e feijão, mas honrou o seu compromisso. Aí depois foi o rapaz lá, que assumiu a parcela junto, né, e acabou virando a cabeça e fazendo besteira. Aí o rapaz falou, você não tem aí um financiamento? Ela falou, para você não. Tenho para ela. Entendeu? Por quê? Porque está procurando ouvir. Nós não somos perfeitos, mas quando eu ouço aquele que é, eu me aperfeiçoo. Deu para entender? Vira para o seu irmão e diga isso para ele. Fala, meu irmão, nós não somos perfeitos. Mas se ouvirmos aquele que é, vamos nos aperfeiçoar. Está aí o segredo. Então, essa é a missão do pastor. Daqui a pouquinho a gente vai continuar, tá? Já falamos então até agora o seguinte, ó, a fé não é para todos, entendamos o que é fé, ela só vem pelo ouvir, e a minha missão de colocar fé no seu coração, tá bom? Daqui a pouco nós vamos continuar e falar sobre mais um trechinho aqui, tá bom? Mais 58 trechos e eu termino a mensagem. Amém, Jesus? 58 passagens, a gente acaba. Glória a Deus? Amém ou não amém? Amém nada, irmão. 58 versículos, capítulos, misericórdia. Você vai sair daqui quase 18 horas no culto da noite. Vamos cantar para Jesus? Hoje tá bom para cantar, não tá? Rapaz, hoje eu fiquei feliz, né? Porque tá gelado, não tem que dar mão para ninguém, né? É ou não é? É ou não é? Pelo menos, né? Essa pandemia aí tá chata, mas pelo menos já estamos acostumados a não dar mão. Não pode dar mão por enquanto, né? Só fazer assim já tá bom, né? E se alguém der a mão para mim aqui, eu vou te falar um negócio, hein? Você já vai sair daqui gelado já. Amém, Jesus? Vamos lá, vira assim para o seu irmão, para a sua irmã, e diga assim para ele, com alegria no coração. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. 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 Vamos lá. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, dá minha bênção para depois subir. Me 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 dá minha bênção para depois subir. Agora sim, ó. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vai assim, irmão, ó. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Segura assim nas palmas, assim, ó. Tchê, 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 tchê. Faz assim pro irmão agora. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vamos lá, vocês. Jesus já preparou. Jesus já preparou. As palmas assim, ó. Tchê, 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 tchê. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Para dar uma aquecida,
A gente vai fazer agora um passo para Jesus aqui, ó. Quem topa, diga eu topo. Vamos lá então? Batendo palma assim, ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para Jesus, hein? Tá bonito, hein? Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Agora é o seguinte, ó. Com palmas assim, ó. Bonito. A gente vai fazer o seguinte, ó. 2 para lá e 2 para cá. Quem vai nessa fé comigo, diga amém. Então volta assim nas palmas. Vamos lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Agora sim, vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção. Pra terminar, vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Tá bonito? Vem cá, meu irmão. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. E pra Jesus. Glória a Deus. E aí? Deu aquela aquecida, não? Fala assim pro irmão, tô agora aquecido aqui. Vamos sair daqui agora assim, ó. Firme, né? Chutando pedra no caminho, tirando o capeta do nosso meio aí. Amém, Jesus? Pode sentar agora. Vamos lá agora para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Gostei, hein? Todo mundo dançando. O negócio ficou bom, hein? 2 para cá, 2 para lá, 1 para cá, 1 para lá. Depois quem é casado aí, quem é noivo, namorado, aí já pode pegar sua nega aí, seu nego, e ó. Não é? Já pega lá e já. Paracatucara. 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 É ou não é? Pode ou não pode? A gente fazia isso aí para o mundo. Não fazia para o mundo? Não é? Era um rasta chinela tremenda lá para o mundo. Ou então um rock, né? Balançava tanta cabeça lá que depois ficava até às 11. Não é? Ou então ficava no pezinho lá. Né? Agora é para Jesus. Agora a gente vai com alegria no coração. Além de se alegrar, a gente é edificado. Agora eu vou falar para você aqui mais, deixa eu ver, são mais duas, 3, 4 passagens apenas, para a gente fechar aqui, tá? Nosso entendimento sobre fé. E o próximo trechinho, como te falei, ele está aí na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, tá? Nós vamos ler aí. Olha só o que ele fala aí na passagem. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, o que acontece? Nós não estamos aqui apenas aprendendo. Um segredo de você poder viver as bênçãos de Deus é você aprender a conservar. Esse é o segredo. Alguns aprendem, a pessoa ela não deixa de ser ali ensinada. Só que o tempo vai passando e acontece o quê? Ela não conserva aquilo para a vida dela. Eu gosto muito daquele trecho que fala que o salmista Davi, né, depois tornou ali o rei Davi. O rei Davi, né, que era um rapaz, estava no meio do mato lá, cuidando das ovelhas do pai dele. A palavra diz que ele, quando se deparava com uma situação complicada, difícil, ele fazia o quê? Ele parava, olhava ali para trás, para ver tudo que o Senhor tinha realizado, concluído na vida dele, e ele então voltava a olhar para o problema, e aí com fé, né, fortalecido, ele sabia, não, se Deus me ajudou a resolver aquele lá, que naquela época parecia o maior de todos, vai também ajudar a resolver esse aqui, que hoje parece o maior de todos. Então, esse segredo nós temos que guardar, né? Vou repetir para você aqui o versículo 18 e o versículo 19.
né? Olha o que diz. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, né? Esse mandamento te dou, meu filho Fábio, minha filha Bruna, meu filho Helder, né? Meu filho Anselmo, minha filha Rosana, né? Esse mandamento te dou, qual? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. O que significa isso? O Senhor, ele fala pela palavra. Ele tem um plano para cada um de nós. Ontem o missionário estava pregando no culto das 18, ele falou uma coisa muito forte. Ele disse o seguinte, que aquele mar aberto era para os filhos. O faraó tentou pegar carona no milagre dos filhos. O mar fechou em cima dele. Então Deus, ele tem um plano para cada um de nós e a gente vai passar em seco. Só que eu não posso querer pegar carona no que Deus deu para o outro, porque o que Deus deu para o outro é para ele, não é para mim. Então eu tenho que ter o quê? As minhas profecias, as minhas revelações. E uma vez, entenda bem, essa fé sendo colocada em você, você tem que fazer o quê? Versículo 19, conservando a fé em boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Você deve conhecer gente que foi uma estrela, que foi uma bênção, a pessoa foi grandemente usada. Olhavam para ela ali, né, e falava, esse vai longe. E foi mais longe do que o que Deus queria. Quis correr na frente de Deus. Não era para ter feito aquilo. Naufragou, né, afundou, o barco dele afundou na fé. Por quê? Porque a palavra diz, não conservou. Para nós que estamos aqui, eu estou olhando para você aqui, e pelo que eu vi o pessoal que está conectado aqui também pelo Facebook, né, o pessoal que está em casa, a maior parte aqui eu estou vendo aqui, todo mundo já conhece a fé há algum tempo. O problema não é que você não recebe a revelação. Deus fala comigo e fala com você. O problema é que a gente não conserva. É aí que nós estamos perdendo. Entendeu? Aí que nós estamos perdendo. Deu para entender? Tem que aprender a conservar. Avançando nesse entendimento, vamos lá para a passagem aí de Timóteo, só que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha só o que o apóstolo aqui, ele disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas fiz o que com a fé? Guardei. Então, o que ele mostra aqui para a gente? Nunca devemos perder essa fé. Nunca. Aprenda a conservar. Aprenda a guardar o que Deus ele tem te dado. É o que eu expliquei, tá? Eu comentava na sexta-feira, o pessoal que veio, aliás, o pessoal que veio sexta-feira que foi corajoso. A hora que eu olhei aqui na previsão, aqui estava 10 graus, com sensação térmica de 7. Que gostoso. Não vou falar para você que eu fiquei chateado, porque eu já comentei com vocês, que eu tenho combatido há muito tempo um problema de sinusite, que eu enfrento há algum tempo. E graças a Deus, nesse gelo aí, eu dei umas... Tá tudo beleza. Entendeu? Tenho orado em nome de Jesus. Você não quer bênção? Eu também quero. Entendeu? Aí o pessoal veio aqui, eu falava, na sexta-feira eu comentei o seguinte, eu falei, você já sabe o que é fé. Eu vou explicar para você como é que ela faz parte do dom do Espírito. Como é que ela tem que estar em você. Olha o que o apóstolo falou. Ele falou, ó, eu combati o bom combate. Quer dizer, cada situação ali, eu estava na fé. Terminei. Está acabando aqui minha carreira. Era perto dele ser chamado para morar com Deus. Mas ele falou, essa fé eu vou levar comigo. Por quê? Porque a fé, ela não é importante apenas para conquistar uma bênção. A fé ela é importante para você conquistar a salvação. Tem gente que nem crê na salvação mais. E por que ela não crê? Porque ela não está legal na fé. Porque a salvação não é algo que se vê, é algo que se acredita. Que um dia ele voltará para nos buscar. Então o Paulo falou assim, ó, combati o bom combate, tal, lutei, enfrentei, venci muita coisa.
algumas coisas acabei ali passando alguns apertos, mas Deus também deu vitória, papapá e tudo mais. Terminei minha carreira, estou acabando. Agora está ficando aí o pessoal que vai continuar, Deus está me chamando. Era perto da época dele falecer. Mas essa fé eu vou levar comigo. Por quê? Porque essa fé é importante. Olha só o tipo de vida que hoje você pode viver. É o que eu comentei há pouco para você, né? Esse negócio, se Deus quiser, poxa, isso aí a gente não precisa mais viver. Eu não vivo mais no se Deus quiser. Por que eu não vivo no se Deus quiser? Porque tudo Ele me orienta, tudo Ele me dirige. Não é mais o se Deus quiser. Eu acabei aqui de resolver uma questão aqui. Eu tenho uma outra questão. Eu vou buscar a Deus para Ele me dirigir, para Ele me orientar. Não é se Deus quiser. Ele vai me orientar. E se Ele não falar comigo? Se Ele não falar comigo, eu não faço nada. Eu fico esperando. E Ele vai falar um momento. Ele vai dar a direção em algum tempo. Se Ele não falar também, o silêncio dele, para mim, já é uma resposta. É para eu ficar parado, porque Ele próprio vai operar. Entendeu? Isso aqui é muito forte, irmão. Olha o tipo de vida que nós podemos viver hoje. Mas o porquê que às vezes a gente perde? Porque você pega um telefone, você pega ali um aplicativo de mensagem, e aí você fala com alguém da sua dificuldade e acaba não apresentando a Deus. Pode falar para a pessoa, contar com a oração dela, é um amigo, você passa o problema para você poder dividir, é bacana. Mas eu não posso nunca esquecer a fé que eu recebi. Entendeu? É com Deus que eu resolvo. É com Deus. A missionária falou ontem, né? Nessa situação que apareceu aí, o pessoal falou, missionário, vai abrir uma oportunidade de poder pagar agora parcelado. Ele falou, eu vou pagar o quê? A igreja não está errada. Ele falou, se a igreja estivesse errada, eu pagaria e passaria a direção a uma outra pessoa, porque eu não estou administrando a igreja como deveria ser. Estou fazendo mal para a obra de Deus, mas a gente não fez nada de errado. Ele falou, eu não vou pagar missionário. Ele falou, não vou pagar. Não pagou e mudou a lei. A lei foi aperfeiçoada lá, ficou mais clara. E vai voltar agora, né, depois que o presidente assinar, aí vai recorrer aos tribunais e vai receber o dinheiro de volta e vai voltar a construir o templo. Mas você vê, foram 12 anos de oração, de tal, e fica firme e tal, aí fala com um deputado que é de Jesus, aí fala com um senador que é de Jesus, aí explica para ele, porque se ele é de Jesus, ele tá lá dentro também para representar o reino. E aí conversa com um, conversa com outro, aí aquele que é de Jesus conversa com outro que não é de Jesus, explica, fala assim, olha, essa lei aqui tá machucando as igrejas. Ah, mas eu não sou da igreja. Então, mas você vê que é uma lei que está machucando? E por quê? Ela não pode machucar. Não, realmente, tem razão. E aí conversa com um, vai conversando, pá, e Deus abençoou. Entendeu? Então, a fé tem que ser conservada. Efésios capítulo 6, versículo 16, dá um pulinho em Efésios, capítulo 6, versículo 16, Novo Testamento. Tem aí Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 6, versículo 16. O que diz aí? Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que forte isso. A fé te faz vencer o inferno. A fé é um escudo invisível, que quando o diabo joga uma seta, você defende com a fé. Não, está amarrado em nome de Jesus. Não, isso aqui não me pertence, não. Não, a palavra não diz isso. A fé é um escudo que faz com que você se defenda do inferno. Mas tem mais, para a gente encerrar agora. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4.
Vamos lá. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. É bom que você está mexendo bastante na Bíblia aí. Aí a mão não gela. Não gela tanto, né? É o nosso ar-condicionado natural. Olha só o que ele fala aí, ó, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque tudo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa? Então, a fé, ela vence o inferno e a fé, ela vence o mundo. Qualquer coisa que você venha enfrentar aqui nesse mundo, é com a fé que você vence. É com a fé que você vence. Então, vou recapitular para você os trechinhos que eu comentei, tá? Primeiro nós falamos lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O que a gente falou ali? Que a fé não é para todos. Depois eu falei de Hebreus 11, versículo 1, que diz o quê? A gente falou ali em Hebreus 11, 1, né? A explicação do que é a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Depois a gente falou de quê? Romanos 4, versículo 17. O que fala em Romanos 4, 17? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, olha só, fundamentando em Hebreus a fé e em Romanos explicando como ela é necessária. Depois a gente falou aí de Romanos de novo, capítulo 10, versículo 17. O que nós falamos, né, sobre Romanos 10, 17? A forma de você adquirir fé, ouvindo a palavra de Deus. Depois eu falei para você de Hebreus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. O que eu falei para você aqui em Hebreus 4, versículo 1 e 2? Expliquei para você a missão do pregador. Colocar fé em você. Essa é a missão do pastor. Pregar e colocar fé no seu coração. Depois, nós falamos lá de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. O que a gente falou aqui? Que muitos recebem, entendem, só que não conservam. Para nós que estamos aqui, que temos um tempo de igreja, o problema não é receber o entendimento. Deus tem falado, você entende. Só que o nosso problema é que a gente não está conservando. Aí fomos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que o apóstolo Paulo disse lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, aqui ele mostrou para a gente que a fé, ela nunca deve, entenda bem, ser perdida. Nunca perca a fé. Nunca. É um dom do Espírito, faz parte de você. Depois falamos de Efésios 6,16, né? Que a fé, ela vence o inferno. E falamos agora de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que ela vence o mundo. Amém? Então, isso é um dom do Espírito, está em você e só se manifestará quando você estiver em comunhão com Deus. Tá bom? Em nome de Jesus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.